Perícia médica do INSS e perícia médica judicial. Você já parou para pensar sobre as diferenças entre esses dois atos tão importantes para o seu cliente num benefício por incapacidade? A primeira questão que você tem que perceber é que a perícia médica do INSS, a perícia médica administrativa, é sempre a primeira via para o requerimento desse benefício por incapacidade para o seu cliente. Via de regra, não há como você ir direto para o judiciário para pedir um auxílio por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade permanente sem passar antes pelo INSS, sem que pelo menos você faça um requerimento administrativo para verificação da incapacidade frente a um perito médico federal vinculado ao processo administrativo previdenciário. A única forma de você ir direto para o judiciário antes da análise médica é se baseando na tese do indeferimento tácito, que pode ser extraída do tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ou ainda se você impetrar um mandado de segurança para tentar mudar a data de alguma perícia médica federal do INSS, caso ela tenha sido marcada após os prazos fixados no tema 1066 também do Supremo Tribunal Federal. Então, em 99% dos casos, a primeira via realmente vai ser a perícia médica do INSS. E aí, comparando ela com a perícia médica judicial, nós temos as diferenças de fluxos processuais, diferenças procedimentais. A primeira grande diferença é que a perícia médica do INSS é feita por um perito médico federal que compõe a carreira dos peritos médicos federais. E esses peritos médicos federais não são vinculados ao INSS, mas sim à Subsecretaria de Perícia Médica Federal, vinculada ao Ministério da Economia. Esse é um dado importante, inclusive, para as hipóteses em que você precisa impetrar um mandado de segurança em razão da demora na realização desse ato médico federal. A jurisprudência se consolidou, inclusive, no sentido de que é possível constar no polo passivo como autoridade coatora desses mandados de segurança o gerente executivo da agência, e pode ser colocado também como legitimado passivo, autoridade coatora num litisconsórcio passivo, o chefe da Subsecretaria da Perícia Médica Federal. Já na perícia médica judicial, é um perito médico nomeado pelo juiz, de acordo com o prévio cadastramento do sistema AJG, que é vinculado ao Conselho da Justiça Federal. E aí, uma outra diferença em relação a esses fluxos procedimentais entre a perícia do INSS e a perícia judicial é que atualmente a perícia médica do INSS é possível que seja substituída pela apresentação de atestados médicos, isto é a perícia médica documental, sem a presença do segurado na agência da Previdência Social, ou ainda uma perícia médica remota. Então nós temos três tipos possíveis de perícias médicas no INSS hoje: a perícia médica presencial, a perícia médica documental, mediante a apresentação de atestados, e ainda a possibilidade de perícia médica remota. A perícia médica remota é um experimento ainda de algumas agências da Previdência Social, e o que tem sido adotado de maneira maciça hoje é ou a perícia médica mediante atestado médico ou a perícia presencial, quando não preenchidos os requisitos dessa primeira espécie. Essa possibilidade de perícia médica mediante atestado foi consolidada pela Lei 14.441 de 2022, fruto da medida provisória 1113 também de 2022, que incluiu o parágrafo 14 no artigo 60 da Lei 8.213, permitindo que o INSS, por um ato normativo do Ministério do Trabalho e Previdência Social, passasse a usar também, em alguns casos, essa perícia documental. Mas lá no artigo 101, parágrafo 6º da Lei 8.213, também foi prevista pela Lei 14.441 a possibilidade de uma perícia remota para a avaliação da possibilidade de concessão daquele adicional de 25% nas hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente. Mas também poderá ser expandido para outras perícias médicas por incapacidade em geral. Já na perícia judicial, nós tivemos um largo período durante a pandemia em que foi permitida a teleperícia pela Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça. Essa possibilidade de teleperícia no Poder Judiciário ficou restrito ao período da pandemia e, após encerrado, voltariam então as perícias presenciais, como já está acontecendo agora, inclusive. Agora, a grande última diferença entre a perícia médica do INSS e a perícia médica judicial é a dialeticidade processual. A meu ver, isso ocorre com muito mais força no processo judicial, já que é possível promover uma impugnação ao laudo médico judicial juntado ao processo. E aí, antes de uma decisão final sobre a incapacidade realmente ou não do segurado, é possível que você possa influenciar na decisão. E isso não acontece no processo administrativo
administrativo junto ao INSS. O máximo que ocorre após a perícia médica é o chamado acerto pós-perícia, onde você discute apenas qualidade de segurado e carência, ou seja, o perito médico do INSS dá a palavra final sobre a existência ou não da incapacidade. Não é possível rediscutir ou tentar alterar a visão do perito naquele processo administrativo, a não ser que você interponha um recurso ordinário para a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, onde você terá uma análise de um outro perito médico federal. Mas fora isso, não há como você rediscutir, por exemplo, no processo administrativo do INSS, antes da decisão final, a alteração, por exemplo, da data de início da incapacidade fixada pelo perito. Já no processo judicial, isso é possível. É muito comum que na impugnação ao laudo médico judicial, o juízo considere uma alteração da data de início de incapacidade indicada pelo perito nomeado por ele, e isso acaba repercutindo na concessão do benefício, já que, por exemplo, na data de início de incapacidade fixada pelo perito no laudo, no processo judicial, pode ser que o seu cliente não tenha qualidade de segurado e carência. Mas se você conseguir argumentar pelo afastamento parcial do laudo apresentado ao juízo e retroagir um pouco essa data para um período em que seu cliente tem sim qualidade de segurado e carência, você consegue garantir a concessão do benefício já na primeira instância. Então, fora essas diferenças procedimentais na perícia médica junto ao INSS e na perícia médica junto ao Poder Judiciário, a distinção mais significativa que existe certamente é a possibilidade de impugnar esse laudo antes da decisão final. E para isso, fechando essa aula para você, é muito importante que nesse momento de impugnação, no processo judicial, se for necessário reverter um laudo desfavorável, que você trabalhe muito a atividade habitual do seu cliente, correlacionando ela com as patologias incapacitantes que foram fundamentadas por você na petição inicial. Muitas vezes acontece também do perito médico judicial não analisar todas as CIDs apresentadas, e aí é mais um ponto de argumentação na sua impugnação. Bom, essa é uma visão geral para que você se sinta mais seguro, tanto na perícia médica do processo administrativo, quanto na perícia médica do processo judicial, e trabalhe sempre a favor do seu cliente, buscando a concessão do benefício por incapacidade mais adequado para ele. Eu espero ter ajudado. Nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço.